Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de outubro de 2011, terça-feira. O verbete é o de número 2095. Tem 4 páginas, 44 logias e 20 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. Quando eu falo isso aqui é para ajudar quem está fazendo verbete, que o detalhismo ajuda a pessoa a enriquecer a cabeça dela daquilo que ela está estudando. É só procurar a especialidade. Agora, tema: alto desempenho coeso. Especialidade: alto desempenhologia. Definição: o alto desempenho coeso é a ação ou efeito de a consciência cumprir, elaborar, exercer, guardar, observar, respeitar e seguir as responsabilidades pessoais com coesão, coerência e de modo integrativo, segundo as prioridades cosmoéticas do momento evolutivo. A retilinearidade autopensênica, a coesão íntima da max-penserização, a sabedoria de aplicar com inteligência, de modo integrativo, os próprios potenciais, a potencialização ou autocatálise dos desempenhos, a vivência da coesão interna de todos os interesses pessoais, a intracoesão do micro-universo consciencial, a genialidade heurística, mas dispersiva, ou o alto desempenho incoeso de Leonardo da Vinci, a genialidade política, mas dispersiva, ou o alto desempenho incoeso de Norberto Bobbio, a coesão autoconsciente entre os fenômenos ou fatos e os parafenômenos ou parafatos. Na remissiologia dos 15 itens nós destacamos: atividade homogênea, alto esforço convergente, autossuficiência evolutiva, coesão textual e mega convergência intraconsciencial. Frase enfática: o alto desempenho coeso é mega demonstração fundamental de interatividade racional e lógica da consciência lúcida com os fluxos e refluxos das ocorrências do cosmos em toda dimensão. Como vive você no universo dos altos desempenhos? Você está satisfeito com a autocoesão evolutiva? Agora, questionamentos. Tem um aluno que era muito empenhado e dedicado aos estudos. Iniciou um relacionamento virtual que mais tarde conheceu a pessoa, mas teve uma decepção amorosa muito grande. Após esse fato, iniciou com alguns sintomas que ainda não foram diagnosticados, mas são parecidos com ataques epiléticos e convulsões. O senhor percebe algum tipo de assédio nesse caso? Como posso ajudá-lo, mesmo estando distante? Tem como o senhor colocar o nome dele na TENEPS? Nós vamos colocar, eu estou vendo aqui o nome. Agora, ele pode estar com equivalente epilético, isso aí é devido ao processo da irritação. É o problema da tensão, aumenta a tensão, então dá o problema do equivalente epilético. Precisa de ver, porque ele já devia ter uma predisposição desde a infância. Agora, ele precisa de tratamento, não deve ficar assim não. Às vezes, tomar um remédio pode ajudá-lo. É um caso para ver, principalmente dentro da psiquiatria. Se fosse aqui, a gente ia indicar para ele ir na conscienciometria, que é um caso clássico. Em vídeos acerca de pirâmides, lembrei que o senhor comentou de rememorações com colegas no Antigo Egito. Teria alguém, ou mesmo o senhor, que possa dizer ao mundo qual foi o método usado para erguer aqueles gigantescos blocos de pedra das pirâmides? Pois até hoje essa incerteza persiste.
Gostaria de também pedir uma opinião sobre os crop circles, que são mensagens subliminares em forma geométrica com fundo matemático impresso em plantações e feitas por alienígenas. Olha, a primeira coisa é o seguinte: os blocos, eles já mostraram como é que é o processo que fazia subir, o problema de alavanca, aquela coisa toda. E esses crop circles, isso ainda está em dúvida, tem muita... que estudo pode ser feito também, é preciso ir com calma. Eu ainda não estudei com calma o negócio dos crop circles. Agora, sobre as pirâmides, não, isso aí já é ponto pacífico, há muito tempo o modo deles fazer, tem até livro explicando isso. Agora, é controvertível devido ao processo de ser o Egito, pirâmide, coisa antiga, etc. Processo histórico. Professor Walter, tem uma pesquisa recente, desculpa, só para corroborar, né? Eles identificaram alguns blocos como se fosse um cimento rudimentar, feito de concreto mesmo. Encontraram resto de bolhas de ar e resto de madeira e outras coisas. Então, isso indica que alguns, né, não todos, foram realmente pré-moldados. Né? Eles tinham muita noção, né? Muita coisa nesse sentido. Minha amiga de trabalho tem uma sinalética que há muito tempo me intriga. Sempre quando estou falando sobre a conscienciologia, ela começa a bocejar e boceja muito. O senhor poderia falar sobre isso? Isso aí mostra que ela tem bloqueio energético. É preciso de dar um jeito. Pega e faça nela um arco voltaico aí para valer, ou uma série deles. O senhor, na condição de Zé, participou de algum contato ou inspiração extrafísica durante o período criativo de Leonardo da Vinci? Não, eu não me lembro. De que maneira ele, apesar de não manter coesão em seus desempenhos, foi tão criativo? Já havia central extrafísica da verdade? Sim. Essas centrais sempre existiram para as pessoas de gabarito. Ouvi algumas tertúlias anteriores sobre a questão da personalidade com tendências artísticas. Procurei material para me informar melhor sobre o tema, mas não encontrei muita coisa. Gostaria de conhecer a fundo a visão da conscienciologia sobre o assunto. Como desconheci o lado ruim de tais tendências, não sei ao certo quais traços artísticos patológicos devo combater em mim mesmo. A primeira coisa é o seguinte: nós consideramos que o processo da arte é um problema do subcérebro abdominal. Por quê? É tudo feito apenas pelo desconfiômetro da pessoa, a tendência dela, a vida vegetativa, o instinto que ela tem, a inspiração do momento. Não é um processo racional, nem lógico, nem com maior discernimento. Uma coisa muito séria que tem com o artista é o seguinte: por exemplo, entre os próprios artistas, eles consideram que internacionalmente o próprio artista não é um bom juiz da sua obra. Isso é terrível, você pensar numa coisa dessa. Eles mesmos reconhecem que o negócio é muito frágil. Agora, se você quiser ver, pega a palavra arte e veja na enciclopédia da conscienciologia. Olha pelo procurar, find, procura arte, que você vai ver muita coisa sobre arte. Em programa que assisti, Stephen Hawking foi arrogante em dizer que Deus não existe e que o universo se autocriou, baseado em que antes do Big Bang não havia tempo, então não poderia haver causa primária. Assim ele concluiu que sem Deus e sem o paraíso não existe vida após a morte. Esse cientista é uma consim paradoxal. Por um lado, cientista genial que traz progresso e tecnologia. Por outro, cético, arrogante e um corpo aleijado. Que de errado ele pode ter feito em vida passada? Não, você veja bem, o cara é pesadão, com o corpo todo estropiado, ele ainda está lá gritando, danado da vida. Quer dizer, não é fácil. Só essa vida ainda não resolveu o caso dele, não, por mais que ele faça. E outra coisa, está trabalhando com a matéria, né? Mas falar em matéria, aqui está, menos incompleto. É um livro feito por uma amiga nossa que trabalha na IAC há 7 anos. Ela chama Sandy Gustos. Ela já esteve aqui algumas vezes. Ela é muito simpática. Ela já esteve aqui conosco mais 2 vezes. Agora, o que se passa? Esse é um dos maiores livros que já me apresentaram até agora para mim.
Pelo seguinte, é o resumo dos meus processos todo em inglês, dentro de uma linguagem técnica, mas acessível à maioria do povo, fazendo um resumo tudo. Tem até o Louis Lambert aqui, projeciologia, projeções da consciência, tem tudo aqui. E o melhor da história, ela apresentou para os amigos meus maiores da parapsicologia, que eu não vejo, não sei há quantos anos. Então está aqui o Peter Fenwick, Stanley Krypton, a Brenda June, tudo falando a favor da situação, a turma da parapsicologia. Entende? Agora, o livro é muito sério, tem 322 páginas, é muito detalhe que ele tem, ela usa muito das minhas enumerações para mostrar a situação. Agora, eu vou pedir para a turma lá da Epígrafe para vender esse livro aí, que eu queria dar esse livro quando o povo chegasse aqui, que estuda inglês, eu quero comprar o livro para dar para o povo. Mas olha, dá uma olhadela nesse livro, vale a pena, mostra lá para ela. Agora, vão ver lá depois com a Rose, para eles pedirem o livro. Precisa dela ver o livro aí com calma, onde é que pede. O ideal talvez é pedir de Washington, que a editora ela é livre, grande. O livro foi impresso nos Estados Unidos e na Inglaterra. Aí tem os dois lugares, que essa editora tem nos dois lados. Agora, é muito interessante, o Wagner está falando, a Nancy tem dados aí da história e tal, que ela a Augusta aí, ela é da IAC. Mas é um livro desses todos que eles têm feito com as minhas coisas, esse aí talvez seja o mais completo. É o less incomplete, quer dizer, menos incompleto de todos eles. Realmente, grandão, interessante. Agora, eu quero ter o livro para me dar para os outros quando chegar aqui, uma pessoa que não entende nada, fala assim, ó, lê esse livro. Esse aí é um dos melhores que tem. É os meus e esse aí. Esse é meus traduzido em inglês e esse aí. Agora, ela aí está com o inglês bem acessível e tal. O povo tudo está falando disso lá. Inclusive tem um outro professor lá, que eu não conheço bem, que já chegou também ao estudo do processo extrafísico, mas por outros meios, sem experiência pessoal, só pelas deduções dele, lá está falando. Interessante. Agora, gente, voltando aqui ao alto desempenho coeso, como é que nós vamos ficar? Tudo bem, Igor? Na frase enfática, você fala em fluxos e refluxos. Você quis chamar a atenção para a lei do retorno, para a prioridade da lei do retorno, A lei de causa e efeito, né? Porque o processo todo é esse, é o fluxo e refluxo. E outra coisa, não é só isso, é o problema também das experiências de contraponto ou de antipodia. Por exemplo, o seu choque consciencial quando você renasce. Seu choque consciencial quando você dessoma. Tudo isso aí é importante também. Isso tudo é fluxo e refluxo. A mudança de dimensão. Outro processo sério. Uma coisa aparentemente muito superficial, mas que é séria. O extrapolacionismo parapsíquico. Uma pessoa tem um fenômeno desse, é um impacto, é um abalo, é um fluxo e refluxo. Então, esse fluxo e refluxo, ele diz respeito também às mini-mutações da própria vida, as reciclagens, vamos dizer, menores, mas sempre consecutivas que a pessoa tem. Entende como é que é? Reciclagem, mini-reciclagem. Isso tudo também é fluxo e refluxo. Agora, eu acho sempre impressionante você estudar isso tudo com aquelas condições avançadas que eu falo que a pessoa tem. Entende? O processo da harmonia íntima, incorruptibilidade, cosmoeticidade, o processo da anticonflitividade, aquelas 15 mais ou menos que eu falo por aí. Que isso aí eu tenho que falar sempre para vocês, porque é a base de tudo. Todo mundo tem que chegar nisso o mais depressa possível, se for possível. Entende? Então,
É importante. O mais possível. Eu agora estou tentando ver se coloco no dicionário lá dos argumentos, os argumentos para a pessoa ver. Então, por exemplo, eu estou arranjando os argumentos para a pessoa ver se eu sou Zéfiro ou não sou. Ela me levar como cobaia para uma avaliação realística do processo. Então, eu dou as dicas. Eu me fazendo striptease em tudo que eu escrevo, que falo, como é que fica? Uma outra coisa também que eu quero mostrar quais são as relações que você tem do ponto de vista intermissivista. Porque todo mundo aqui no curso intermissivo, eu preciso de começar a estudar essa condição. Porque em parte nenhuma vocês vão achar isso. Sim. Então o enumerador falou, você tem que se dedicar mais atenção, mais tempo, ver isso aí. Então eu estou começando a ver as relações que tem, por exemplo, da parasociologia com o intermissivista. Qual é o seu círculo parasocial? Entendeu? Entendi. Agora veja, como é que a pessoa sabe se ela teve um círculo parasocial avançado? São esses dados que eu dou. Entendi. Mas eu vou dar na base assim de uns 12 fenômenos que a pessoa pode ter, que pode ajudá-la nisso. Então ela vai ver que se ela tem ali, no meio de 12, se ela tem aí 6, mostra que o círculo parasocial dela é grande. 6 dos 12 que ele listou. Isso é só para dar uma ideia, né? Agora eu vou fazer uma série de verbetes desses. Tudo vendo assim um detalhe, outro detalhe, uma nuance, a fímbria do processo parapsíquico. Porque, por exemplo, aí esse livro ele é muito bom, mas ali é apenas o grosso do problema parafenomênico. Agora, eu estou tentando passar o pente fino, pentear com pente fino esses fenômenos. Entendi. Entendi. Agora, eu vou trazer aqui, conforme o domingo, uns domingos assim, eu vou ver se eu imprimo outro desse, para dar molho aí para vocês. Entendi. Junto, você está entendendo, com o verbete do dia, a gente põe aquele outro. Que a turma acha que seria bom fazer. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, uma reflexão que eu estava fazendo hoje. Parece que a assistência que a gente faz no extrafísico, ela tem, vamos dizer assim, uma durabilidade maior. Não é só isso. Ela tem, veja bem, o espraiamento mais extenso, o parâmetro de manifestação dela no espaço e no tempo é maior. É maior. Você está pensando só numa coisa, mas tem o outro lado, que é muito mais sério. Entendi. Então, por exemplo, é justamente isso que é o problema do Zéfiro. É assim que aparece o Zéfiro. Agora, é assim também que aparece o negócio que eu estava conversando com a turma aí no meio da semana, agora no fim da semana, sobre o processo da Equitex. O problema meu é o seguinte, eu vou trazer para vocês aí, talvez, um negócio, se a turma quiser depois, tira a cópia e dá para vocês. Mas o Zéfiro, durante algumas décadas, no século XIX, ele dirigiu uma equipe. Uma equipe? Uma Equitex. Uma equipe extrafísica. Agora, veja, eu já descobri uma pessoa está aqui, que é um dos 6 que trabalhava comigo. Eram 4 homens e 2 mulheres. Agora, tem um dos homens que está aqui comigo. Agora, o resto ainda não sei, eu preciso ver com calma, porque... Agora, esses são até os mais fáceis de eu ver a personalidade consecutiva. Agora, você veja bem, essa personalidade consecutiva não é de renascimento propriamente dito. Ela é mais intermissiva. Você está entendendo, Adriano? Entendi. Tudo isso eu já coloquei nas minhas coisas lá que eu estou escrevendo para clarear mais. Eu estou expandindo a abordagem, o povo entender mais. Agora, o processo todo é que nós éramos muito especializados em fazer comunicação com o povo, com as consciências, e ajudar também a dessoma. Isso é que a gente fazia. Agora, eu lembro que no século XIX, esse povo trabalhou comigo há algumas décadas. Agora, a superintendência era do transmentor. O transmentor. Eu explico isso tudo lá, calma.
desde 1100, você disse que já está um pouquinho lúcido lá no extrafísico. Então você levou desde 1100 até o século XIX, 1800, alguma coisa, é isso? Para começar a ter uma equipe e liderar uma equipe mas lá? essa equipe é fora de série. É aí que você... É equipe com E maiúsculo. Isso de você ter uma turma que você está mexendo, que vai ali, que faz isso é bobaginha. Essa outra não. Quem selecionou não foram nós, não fomos eles. Você está entendendo? O negócio veio de cima, mais avançado. Então o negócio é muito mais sério. Outra coisa, o meu processo de autoconsciência, eu ouvi o galo cantar, mas não está sabendo onde, nem nada. Você pensa, ela agora está viciada, porque eu explico tudo e põe o pingo no i, explico, olho tudo, não deixo reticência, não uso interrogação. Ela agora quer que a gente tudo seja assim desde 1100, aqui para você. Isso é impossível. O negócio é devagar, não é assim não. Demora. Agora, outra coisa, isso é que eu lembro, que às vezes é até mais do que eu estou lembrando, sempre é. Você está entendendo? Mas é que eu não lembro. Quer dizer, eu ainda não alcancei esse nível de rememoração elefantina. Você está entendendo? De auto-memória. Professor? Só um minutinho. Falando nisso, quando chegou, você tinha comentado uma vez que o velhinho de Nova York, você tinha desconfiança que ele era o Orenseb. Ele falou que teve aí nessa... Quem é que você está falando? O velhinho de Nova York, que apareceu agora. O velhinho de Nova York, sabe? Da livraria. O velhinho da livraria. Sim, sim. Você uma vez comentou assim... Mas eu não sei. Você não sabe? Eu não sei. Porque o caso é o seguinte, esse que eles falavam do Orenseb, lá, do romance, sei. Eu sei que eu tinha contato com aquilo. E houve um processo muito sério que quando eu encontrei com o Chico falou a mesma coisa, porque as consciências comunicantes dele já tinham falado isso a nosso respeito, que a gente teve contato com o Orenseb. Entende? Entendi. Agora, quando eu vi aquele senhor, o velhinho, com aquela força toda de energia, sabendo da história toda, eu logo pensei ali na hora. Às vezes, quando você pensa, já é inspiração deles. Não é bem inspiração, é a captação sua daquilo que eles pensaram, o povo que está ali. Está entendendo? Porque você capta o processo de telepatia e a inspiração telepática, ela chega num certo nível que é inescondível. Que a pessoa chegou e pensou naquilo, aquilo está no ar. A outra que está aqui capta. Então, eu não sei, mas isso aí eu não tenho certeza. Entendi. As coisas que eu falo, por exemplo, esse caso de Equitex, eu já sabia de uma opção de coisa, mas queria saber com mais detalhes. Esses anos todos eu não toquei nesse assunto, só agora que eu estou abrindo o jogo. Entende? Porque eles também falaram, não se pode falar nisso agora, então nós estamos expondo. Agora, a coisa toda agora é examinar o problema também não só da personalidade, as personalidades consecutivas que a gente identifica, mas o processo mais sério é ver, vamos dizer, identidade extra. Da gente. O arcabouço diz, porque isso pega vocês. Vocês estudando o zero, vocês estão estudando vocês. Você está entendendo? Porque muitos aqui têm isso. Em maior ou menor grau. Agora, aqueles que têm menor grau têm muito mais dificuldade de lembrar. Por quê? As repercussões daquilo que foi feito, do trabalho que foi feito, são pequenas, são curtas. Entende? Entendi. Então, isso tudo tem que estudar, né? Tem que ver, né? Agora, o que eu vejo nisso é o seguinte, todos esses assuntos que eu tenho tratado, eles são muito envolventes, até fascinantes para certa pessoa. Mas nós não podemos nos deixar enrolar por isso. Você tem que pensar com muita frieza, examinar tudo. Por isso que eu falo, não vai no meu bico de nada. Vocês têm que usar mais o princípio da descrença contra mim. Isso é que é o ideal para vocês entenderem mais as coisas.
Que a hora que vocês quebrar a cabeça, meter a cabeça na parede, entender, fazer aquele galo enorme, vocês não vão esquecer. Não vou esquecer nunca mais. Isso é ótimo. Galo é ótimo para a pessoa lembrar. Você está entendendo? É verdade. Então, o meu problema é distribuir galos para todo mundo aqui. A testa do lado esquerdo, do lado direito, etc. Você está entendendo? Mas o ideal é isso. Olha o princípio da descrença contra mim. Não vai no meu bico. Olha bem como é que é. Nós estamos nessa fase. Faça de conta que eu sou super cabotino. Não, tem que E levantar você isso quer como acabar hipótese. comigo. Isso é que é o ideal, que vocês vão entender mais as coisas. Porque assim vocês vão escarafunchar, vão ciscar, vão fazer a investigação mais profunda do que nós estamos falando. Vocês vão começar a entender. Porque se eu falo, você admite que ele fica por isso, pacificamente, não resolve Aí nada. não resolve nada. Tem que elaborar o processo. Aqui, tem que mexer com a coisa. Entende? Entendi. Agora, tem muitos ainda, os verbetes que nós vamos trazer, ainda tem muita coisa ainda para ver isso. E o do dicionário, então, esse está no capricho. Que ele é tudo o seguinte, é pequenininho, terrível. Você está entendendo? As palavras são escolhidas, no máximo são 2 páginas, e outra coisa, a página lá é fonte 12. Então é menor do que a dos livrões grandes. É maior do que o livro pequeno, mas é menor do que o livro grande, entende? Agora, o caso é o seguinte, no mínimo tem 4 parágrafos. Cada parágrafo tem um subtítulo com uma logia, que aquilo é o resumo ali. Então, é a palavra-chave daquele parágrafo. Isso está firme. Nem a enciclopédia eu não consegui fazer isso. Então, ele está com uma série de coisas positivas, difíceis, chatérrimas para ser escrito e textos menores. Então, durma com barulho desse. Não é fácil o processo. Agora, eu fiz uma listagem de tudo, como é a técnica que eu tenho que usar, para eu não esquecer. Porque de vez em quando eu esqueço de uma coisa ou outra, porque Lógico. lá está diluído. Na hora que você escreve, não tem 20 itens que eu estou usando para fazer os 4 parágrafos, entende? Entendi. Agora, tem uns que tem, às vezes, 12 parágrafos, 15, depende do que é, né? Pequenos. Agora, tudo ali picotado. Então, com isso, eu posso entrar nesses assuntos todos. E outra coisa, tem muita coisa lá que é o óleo biográfico, que eu estou fazendo minha experiência. Eu estou me expondo como nem no Projeções da Consciência eu não fiz tanta exposição. Entendi. Eu penso que com isso é o jeito de ajudar vocês, a esclarecer mais as coisas. Não tem outro jeito, Hein? Você não vai distribuir aí aos poucos, não? Distribuir o quê? Igual você faz com os verbetes. Pois é, o que eu falei, no domingo, eu acho que de vez em quando eu vou trazer um. Sim. Entende? Não dá para fazer isso todo dia, né? Calma. E outra coisa, eu quero ver se até dezembro do ano que vem eu tenho o primeiro volume de 900 páginas. Não vai ser fácil. Eu tenho, por exemplo, eu dei para a turma ler aí 711 temas que eu posso fazer dos verbetes. Mas todos eles 3, 4 linhas só, não tem nada feito. Então eu vou ter que trabalhar nisso o tempo todo. Eu nem sei até agora quantos tem. Então agora eu fiz, o Everton mandou agora imprimir o primeiro volume para eu fazer uma vista, mas ele tem 108 páginas, só a letra A, que eu fiz até agora para ver o que se dá. 108 páginas. Mas esse já está dentro do top. O up-to-date já está atualizado. Essa semana deve ficar pronto, então eu vou examinar para ver como é que ficou. Já não é mais nada daquilo que eu mostrei para vocês. É aquilo, mas, vamos dizer, elevado à 10ª potência. Entende? Então ainda há muito trabalho. Mas agora, vocês sabem, eu gosto disso, né? Eu faço aquilo que eu gosto. Isso aí para mim é um desafio. A Mabel é que falou, né? Você agora está com tudo. Está com um brinquedinho que você gosta. Tem razão. Que em parte é isso mesmo. Entendeu? Cada um faz o que pode, né?
Tem aquele cara que é doido por mulher. Quando ele arranja uma mulher nova, então a mulher vira para ele e fala assim: você arranjou uma boneca nova, por isso está tão entusiasmado. Então, cada um tem o que pode. Eu arranjei a minha boneca nova. Por quê? O original, você sabe que chama boneca, né? Tem sua razão. Está entendendo? Agora aqui. Como faço para ter um alto desempenho coeso, uma vez que na minha vida carrego um sentimento de culpa desde a infância, por causa da minha sexualidade homoafetiva? Tenho 33 anos. Não, a primeira coisa é o seguinte: você já deve ter visto e já está maduro aos 33 anos para ver o que é o melhor. Qualquer coisa, retifica tudo e vai em frente, melhora o caminho. Tem muito tempo ainda. Agora, ó, a sexualidade homoafetiva precisa de ver o que está errado, o que está certo. Porque você não pode dizer que seja errado. Tem que ir com calma. Às vezes é o jeito da pessoa, o modo dela, como é que faz? Então, se examinar se é o caso com calma, para ver o que é. Em Interaciologia, página 6, terceira linha, poderia clarear a interação alto desempenho proexológico, curso intermissivo pré-ressomático? É comum realizar primeiramente as ressex e posteriormente as recins? Olha, é justamente isso. Por quê? Uma pessoa não consegue pegar e se mudar intraconsciencialmente as entranhas, os gurgumilos, de uma hora para outra. Isso é recim. Primeiro ela tem que pegar a vida dela em torno, acertar o que tem, fazer alguma renovação. Então, por isso que é reciclagem existencial, ou seja, ressex. Então, primeiro é ressex, depois é que é recim. Por quê? A maioria não consegue fazer o contrário, não dá. Agora, interação alto desempenho proexológico, que é tudo o que esse verbete está mostrando o que é. É aquela pessoa que tem que fazer um alto desempenho coeso, coerente, dentro dos conformes, de acordo com a cosmoética, e outra coisa mais séria, seguindo o curso intermissivo pré-ressomático. Então, essa interação é o ideal que nós precisamos de procurar e vivenciar. É fazer o alto desempenho proexológico de acordo com aquilo que foi estabelecido durante o curso intermissivo. Quase sempre, ou na maioria dos casos, com a orientação do evoluciólogo, do grupo karma da pessoa. Tenho notado de uns tempos para cá que quando intensifica o EV, exterioriza ou absorve energia, começa a sentir intensa contração no laringo chakra e por isso tem me dado problema no pescoço. Como faço para controlar melhor esse efeito físico quando intensifica as energias? Olha, isso mostra que você tem alguma coisa laringo chakral. A primeira coisa, conversa menos, escuta mais, até passar o processo. E intensifica o EV, faça mais exercício com o EV. Agora, se está mexendo aí no processo do laringo chakra, é porque tem algum processo de energia na base da comunicação. Se você fala muito, começa a falar pouco. Olha, talvez seja isso, eu não sei como é que é. Agora, essa contração, em matéria de energia, ela é muito comum, mas ela não pode ficar assim específica. Quando é porque tem alguma disfunção, algum processo de bloqueio, ou alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que não está batendo o pino. Então, é bom ficar mais quieto com o laringo chakra, uma temporada, para ver até aquilo passar. Agora, o EV, com o tempo, vai curar isso tudo. Você, melhorando as energias, vai limpando os processos que estão com bloqueios. A hora que limpar, a coisa melhora toda. Pode falar. Paulo, aqui na página 6, em ciclologia, o ciclo prospectar, realizar e encerrar. Então, esse ciclo aqui, ele está como se fosse um resumo próprio desse alto desempenho, é isso? Prospectar, você sabe, sondar a situação com a maior profundidade
e eficácia. Depois, realizar aquilo que for possível, até chegar num ponto que você faz a acabativa, que é encerrar. Então, esse ciclo, ele é o ideal para nós todos em qualquer situação dessa. Agora, vendo aí, antes de mais nada, a orientação toda tem que ser cosmoética, prioritária, evolutiva, que é o que interessa. E nessa prospecção a pessoa tem que ter também um discernimento muito grande, né? Para a pessoa chegar e já... Ela tem que fazer o reciclagem, pelo menos, né? Senão não vai. Não vai. Nós já estamos falando em prospectar, porque não adianta aquilo que a pessoa está acostumada a sondar superficialmente, isso não resolve. Ela tem que ir com profundidade, até o osso, para ver a situação como é que é. Isso é que nós estamos chamando de prospectar aí no caso. Agora, ó, lá no fundo está assim, no fim, o ciclo de reeducação das condutas pessoais. Que isso é uma das primeiras reeducações que a pessoa tem que fazer. Mas depois vem o resto, vem outras, logo em seguida. É um verdadeiro ciclo de reeducação. É terrível isso. João, você me empresta a folha de hoje aí que eu te dei só para eu falar, que depois eu te mostro de novo. A de hoje. O caso é o seguinte, eu fiz aqui 14 itens da mega análise para esse verbete. O alto desempenho, a coesão pessoal, a responsabilidade, a cosmoética, a coerência, a ortomotivação, autocatálise, paratécnica, autodeterminação, reeducação, recorrência, que é o problema da pessoa, ela repetir sabendo e tendo paciência na repetição, que a maioria às vezes não tem paciência. Autodisciplina, homogeneidade e mega convergência. Eu chamo a atenção aqui para a autocatálise, que é você acelerar a reação do trabalho evolutivo seu. E mega convergência, quer dizer, você faz a confluência de tudo para o mega foco. Isso tudo é o alto desempenho. O alto desempenho, no caso, ele fica mais acelerado. Devido à catálise. O negócio anda mais rápido. Veja, isso tudo está aqui. É lógico que tem outros itens aqui que eu poderia colocar, mas esses 14 é que eu considerei básicos para fazer essa enumeração. Professor, na tecnologia, página 6, a última técnica, a técnica da estatística... Da estatística aplicada aos altos desempenhos. Então, eu sei que o senhor dá muita importância à questão das pontuações, né? Mas o que a gente deveria... Não, aqui é que eu quero explicar, veja, é muito importante isso aí. É pena que o Flávio não esteja aqui, porque isso é desrespeito da área a ele. Dele, né? A técnica da estatística aplicada aos altos desempenhos. Tem um negócio que eu falo aqui o ano inteiro, há 10 anos. 10 não, 9 não. Que é o problema de apontamentos, de registro, de anotações. Sim. Esses altos desempenhos, se não for anotados, a pessoa não pode fazer estatística. Porque ela não pode confiar na memória apenas, uma memória virtual ou da cabeça dela. Ela tem que colocar isso em letra de forma. Ela tem que explicitar. Okay. Agora, veja, a estatística, então, vai ser o levantamento inteligente de tudo que a pessoa era, aquilo que ela é hoje, aquilo que ela já conquistou e aquilo que ela está em andamento. Com isso, ela tem o levantamento dos altos desempenhos. Porque nós nunca chegamos na acabativa final. Por exemplo, você usar conclusão final. Não, isso não existe. A conclusão sempre ela é temporária. Ela é segmental ou segmentária.
ela não é completa ainda. Então, é como diz o livro ali, menos incompleta. Mas esses registros que a gente faz, eles são mais qualitativos, né? É mais qualitativo, mas Como é que eu quando transformo em você quantitativo? anota, você coloca a data, você vai ver quantos foram. Olha a estatística, já começa a ver. Então, daqui a pouco você fala assim, Bolas, para acabar com meus trafares, eu precisava de 15 reações na mesma linha. Atualmente, com 5 eu já acabo. Já andei melhorando, isso é estatística. Tipo assim, meu código pessoal de cosmoética para fazer frente a esse Não, o trafar tinha problema é o 10 itens, seguinte, agora você só tem 5. anotando, com o passar do tempo, as anotações, elas vêm para você, elas mostram a realidade delas. Mas eu Os não- registros, se são bem feitos, com detalhes, mas tem que seguir aquele princípio que eu falo. Mesmo aquilo que você não dá importância hoje, escreva, que amanhã aquilo vai ser esclarecedor. Estou vendo até o João se mexer. Eu imaginei uma coisa, um número, né? Por exemplo, você tem sua nota lá no conscienciograma hoje, daqui a 2 anos você faz de novo, você É tem a outra mesma nota. coisa, aí é um Isso processo de isso é um nota. valor. Você está usando, mas eu não vejo, eu gosto de ver mais o total da qualificação. Mas como é que Esse eu vou é mais quantificar sério. isso? Hein? Como é que é a estatística desse total? Por exemplo, o tempo que você usou para aquilo, o esforço que você teve, o que é que você melhorou, aquilo, o seu desempenho está melhor. Entendi. Tem uma série de dados nisso. Percentual e números aí, ele existe, mas não é tudo. Então é uma coisa bem refinada. Assim. É lógico, você É feito está mexendo aquele com seus 56 segundos, Você não está né? mexendo com laranja e nem com banana. É gente, é você. Antes eu levava 3 dias com escada. Mas agora e já não eu é dou mais conta. assim. Uma outra coisa. Pega agora e coloca o plot disso, esse arcabouço de ideia que você já viu, e coloca em cima da criatividade, da elaboração e concepção da ideia nova. Antes eu demorava 1 mês para arranjar uma ideia nova ali. Agora não, de um dia para outro eu arranjo. Olha a estatística. Dentro da cronêmica. Antes eu levava 2 anos para escrever um verbete, agora eu levo só 6 meses, é isso? Eu, quando comecei a fazer o verbete, eu demorava 3 dias. Hoje eu faço em 2 horas. Entende? Cada um faz o que pode. Agora, o que se passa? Já pensou a estatística que está fazendo isso? Até agora eu já fiz mais de 2.000, né? Você sabe, nós estamos hoje aqui, ó, o verbete é 2.095. Vocês já fizeram até agora, já tem mais de 110. Mas é que eu tenho um monte de verbete pronto que ainda não trouxemos. Eu tenho muito mais de 2.000 que eu já fiz. É muito mais de 2.000. Você entendeu, né? Eu entendi que tem que usar a criatividade para ver o que é que eu vou... Não, essa que é a melhor. Que a hora que a pessoa chegou nisso, ela já está dando atenção para o prioritário, para o mental soma, para o discernimento, para o evolutivo, para a proex, para o autorrevezamento, tudo isso num bloco só. Quer dizer, É o mental soma. eu vou escolher quais são as variáveis que eu considero importantes para Agora, ó, medir meu desempenho. Todos vocês são melhores do que vocês pensam. Só que a abordagem de vocês não é boa. Se melhorar a abordagem através do desempenho, vendo essa estatística, a pessoa vai ver onde falha. Ela aí supera o processo. Entendi. Eu tinha uma outra pergunta, mas acho que Gente, o João quer falar vocês são sobre dos isso. melhores que tem por aí. Vocês não ficam esperando que lá fora ou na universidade que vai ter gente que vai entender isso, não. É vocês. É dessa massa aqui que apareceu os despertos. Eu já falei isso, faz 9 anos que eu venho falando isso. Não é de outro lugar. Não é outra massa que tem lá fora. São vocês. Agora, o problema que falta é debulhar isso. Isso não se ensina nem no curso primário, nem no secundário, nem no superior, nem no mestrado, nem no doutorado. Então, está danado. Tem que ser mesmo na base da tertura do tapa. Bom, continue então, João, você não quer? A minha outra pergunta é na antagonismologia, o segundo.
O senhor fala do antagonismo, correr atrás, deixar para lá. Uma das coisas que às vezes eu fico assim um pouco com dúvida é a hora de abrir mão e a hora de deixar, quer dizer, o abrir mão sendo positivo e o deixar para lá sendo negativo. Não, tem aquela expressão popular, correr atrás do prejuízo. Mas não é isso, você tem que correr atrás do sucesso. Sim, não, essa parte eu entendo. A minha dúvida Você tem que correr atrás do triunfo, da conquista, da vitória. mas É igualzinho aquele negócio, não, ele está passando perigo de morte. agora é a O vitória negócio é perigo de vida. risco de Você está vida. entendendo? São as expressões populares que a gente tem que entender como é que é. As abordagens não são as ideais. Entende? Mas é essa vitória, agora eu não vou achar aqui, mas tem uma vitória aqui com modéstia, né? Isso que talvez a gente ainda não, a boca torta, quando tem a vitória, vai para um triunfalismo e aí essa vitória com modéstia é mais difícil, né? Mas voltando ali, quando é que a gente sabe quando é a hora de abrir mão e não é deixar para lá? É a hora que você, se você deixa para lá e vai ajudar mais gente, é melhor. Que às vezes você deixa para lá essa bobagem aqui, que atinge só 3. E você vai se interessar e se dedicar mais para aquilo que atinge 30, positivamente. Então deixa para lá, já valeu. E tem uma coisa do timing, né? Agora ainda não é, então você não deixou para lá, você só deu um tempo, é isso? Mas não interessa, deixa para lá. Temporariamente você está E esnobando. essa indicação, quando a Isso gente... aqui é a banana technique. Quando a gente não tem o discernimento, o que pode ajudar aqui a gente saber a hora de abrir mão? Aí é ver a qualidade da sua assistência. Eu sempre chamo atenção para isso. Se uma pessoa observar a qualidade da assistência que ela está fazendo e dar prioridade para aquela que pode assistir melhor, maior número de pessoas, ela vai sempre acertar. Ela tem que ver isso. Primeira coisa, do jeito que nós estamos, com o processo evolutivo da consciência, cada vez mais nós vamos ficar envolvidos com a interassistencialidade. Então, você tem que começar a ver se a sua interassistencialidade ela é de alta qualidade ou ela é renquen, de qualquer maneira, medíocre. Tem que melhorar isso aí, sair da mediocridade para uma qualificação elevada. Nisso, você sempre vai colocar os assistidos na história. Menos assistido, mais assistido? Que número? Qual o regimento que você está assistindo atualmente? O regimento é a freguesia. Aí a quantidade e qualidade, de novo, né? Sempre tem. Me dê uma frase que eu te falo na hora. Me dê aí um exemplo que eu te dou na hora. Eu queria perguntar a respeito daquilo que o senhor falou alguns dias atrás, a respeito do pessoal que chega, um grupo é mais pelo parapsiquismo, outro pelo mental soma. Como a gente colocar isso para a gente começar a tirar um diagnóstico melhor e entrar aqui dentro do alto desempenho coeso nesses dois elementos que a gente tem que equilibrar, né? Ali o problema todo é você ver a média e a capacidade de apreensibilidade de quem chega, para ver o que você fala, se aquilo eles vão entender ou não. Então, por exemplo, se o povo é tudo mais jovem, ou se tem uma ideia muito artística, você tem que fazer uma abordagem específica e, vamos dizer, down, mais baixo. Agora, se a turma já é de nível maior, que caminha para já, em vez de ler só manuais, já ler tratado, aí você já entra com um nível maior. Tudo aí depende do que é. Agora, precisa ver a média do povo. Mas, assim, enquanto a gente pegar os dois elementos e começar a trabalhar para justamente chegar nesse alto desempenho coeso entre as duas coisas, para chegar As duas coisas, às vezes, é bom. Com um você fala de um jeito, com o outro você fala do outro. Tudo a mesma coisa, mas com nível diferente. Uma linguagem popular, a outra linguagem erudita. Mas isso para a gente desenvolver, cada um em si. Pois é, mas isso é para a gente, para eles. É aquilo que você vai dar para eles.
Você já está consciente, você não precisa de nada disso, sabe o que você quer. O problema é eles que não sabem. Quem está engatinhando tem que ir com calma. Ver bem com calma. Esse ano foi muito produtivo para mim. Retornei à docência, estou fazendo TENEPS, completo 6 meses em 1º de janeiro. Estou voluntariando e participando de todos os cursos necessários para dar upgrade na minha retomada de PROEX. No entanto, de 2 meses para cá, estou com muitas dores no corpo, cansaço extremo, e não há sono que me satisfaça, apesar de não dormir na TENEPS e ficar muito presente no trabalho do amigo amparador. Os médicos diagnosticaram fibromialgia, o que me causou muito espanto. Preciso emagrecer e já iniciei a rotina de exercício físico. Estou em dúvida se devo aceitar o diagnóstico e fazer o tratamento. Envolve medicação que pode atrapalhar o meu processo parapsíquico. Ou tentar sanar a patologia com energia, o que o professor sugere no caso. Eu sugiro que você começou a fazer a TENEPS, por isso que apareceu o diagnóstico. Fibromialgia tem que tomar atitude imediata, não deixar para amanhã não. Siga o que os médicos estão falando. E o resto você põe de quarentena. Olha primeiro a fibromialgia, depois você pensa no resto. Isso é o mais sério, o mais lógico. Você que passou tanto tempo fora e agora chega toda a vida pela situação, tem que primeiro acertar, né, o carro, que às vezes está batendo pino, para depois vir. Mas você é boa, você vai superar isso tudo. Pelo menos vai equilibrar tudo isso. Assistindo uma palestra ministrada pelo Moisés Ezagui, dirigente e líder do SEC, Centro de Estudo da Consciência, ouviu mesmo dizer que ele, fazendo projeções em corpo mental, descobriu que Cristo não existiu, como também disse que as consciências seriam o produto de uma experiência de outras consciências mais evoluídas. Gostaria de saber a vossa opinião a respeito dessas afirmações. Eu acho isso tudo tolice, tá? Não perca tempo com essa bobagem. Deixa disso. Por favor. Esse aqui é o caminho. Muita besteira, né? O Cristo não existiu e uma consciência cria outra. A pessoa está querendo arranjar novidade para chamar atenção. É uma tão boba, né? Isso aí nem as crianças que trabalham conosco não têm mais essas ideias. Já superaram isso aí. Muito infantil. Professor. Essa é das mais infantis dessas últimas ideias que o povo tem trazido. Aqui em cima no ar. Pode falar. Professor, logo na página 6, no comecinho, é o finalzinho da fatologia. Página Onde? 6. Lá no começo, as 2 primeiras linhas. Sim. Página 6. O senhor colocou 2 exemplos, Leonardo da Vinci e Norberto Bobbio. Por que o senhor escolheu esses 2? Porque esses 2 eu estudei tudo. E outra coisa, um é um tipo de genialidade. De genialidade. Heurística. O outro ele era política. dispersivo, que todo mundo sabe disso. Hoje até os biógrafos dele já falaram, que é o Da Vinci. E o Bobbio, esse mesmo confessou que ele perdeu. O Bobbio, então, dá pena. Por quê? Desse povo todo do século passado, a meu ver, é um dos mais brilhantes, de maior discernimento que havia. Agora, ele toda hora fazia uma opção de coisa e não fazia nada. Ciscava sobre tudo, mas não declarava nada sério. Dava palpite em tudo, mas não arranjou nenhuma direção, nenhum megafoco. Agora, o pior da história, ele viveu muitos anos, né? No fim da vida dele, ele pôs no livro 95. Se arrependido disso. Realmente, perdi meu tempo. Não vi nada disso. 95 anos. Agora, o Bobbio, que era talvez uma das maiores cabeças que passaram no século passado, dentro da área do direito, para mim foi um dos maiores. Sim. Mas olha, emoção apenas. Queria aparecer, né? Dá palpite em tudo, mas não. Quando a pessoa evita de arranjar um monofoco aqui, ou um foco básico, um megafoco maior, é porque ela quer estar bem com todo mundo. É Chico Xavier, entendeu? Quer virar santo.
Até que ponto que isso agora cá para nós, até que ponto que o Bobbio queria estar em todas? É aquele negócio, o que o povo fala, julgar nas 11. Você está entendendo? Não é assim, julgar nas 11, não é isso? Até que ponto que era? Possivelmente era isso. Agora então, Professor. desculpe, Tânia. Um foi o outro, eles foram a mesma consciência. Eles foram a mesma consciência? Não tem nada a ver, são diferentes. São diferentes? Agora, esses aí eu andei estudando com calma, é dos caras. O do Bobbio, eu já vi tudo que é praticamente que esse cara escreveu. Professor, o professor Norberto Bobbio, ele entrou na linha da política, como o senhor colocou aqui, né? Uma grande... Foi, mas veja, ele não definiu nada, era um boboca numa porção de coisa. Professor. Você sabe, eu dou palpite sobre tudo, mas eu tenho uma linha definida. Conscienciologia. Eu tenho megafoco, eu sei o que eu quero. Agora veja, ele faltou esse discernimento básico. Vocês vêem algum discernimento maior do que esse? E ele não tinha isso. Então veja, uma das mais brilhantes cabeças que apareceram não tinha megafoco. Então, Eu acho então que é preciso a gente estudar isso. Agora, esse mega desempenho aqui é o exemplo melhor que eu consegui arranjar, foi desses dois. O Da Vinci é só olhar nas biografias que todo mundo sabe disso. O cara fez a opção de coisa e ficou por isso mesmo também. Não tinha nada de megafoco e nada. Ele não terminou os quadros. Então eu digo para você tem megafoco, Tânia? Eu estou querendo. Ainda não. Estou querendo. Quem é aqui que não tem megafoco? Vamos chamar de Bobbio. Quer dizer, bobo. Né? Olha. Quem é que é Bobbio e Bóbias aqui? Quais são as Bóbias? Nós temos que dar um jeito. então Agora, ó, se vocês não admitem que eu estou falando, pegue as biografias desses caras. Do Bobbio não é só a biografia, tem que pegar os livros dele, que é melhor, porque ele é recente. O Leonardo da Vinci não tinha livro assim, então tem que ver a biografia mesmo. E professor, ele tem um livro que é nem a favor nem contra Marx. Como é que é? O Bobbio tem um livro nem a favor nem contra Marx. Então no próprio título já tem... Pois é, mas tudo para fazer média. É um boboca. Agora, o que se passa? Tinha que meter o pau o tempo todo. A maioria desses caiu de 4. O Marx enrolou todo mundo. Com o negócio da mais-valia, aquele negócio todo, ele enrolou muita gente. Eu acho que um dos maiores políticos que já existiram foi o Marx. Em matéria de política, Renquen, da terra, ele tapeou multidões, bilhões. Conheço a Conscienciologia, fiz vários cursos, CIP, ECP1, ECP2, cursos livres, com o professor Mário, dentre outros. Eu e meu esposo estamos vivendo um momento profissional muito difícil. Acho que foquei errado quando me atirei de cabeça na área profissional para formar meus filhos. Gostaria de sua opinião se deparar com tudo, as empresas, e assumir as consequências. Não, você tem que dividir seu tempo. Que tal 50% para a meninada e 50% para as empresas? Isso é que é o ideal. Nessa altura dos acontecimentos, você não pode pôr fogo na casa. Tem que equilibrar. Ouvi uma pessoa usar os seguintes termos, epicom e epiconzinho, para se referir a pessoas com certo parapsiquismo. Por favor, o senhor pode nos esclarecer se qualquer indivíduo com parapsiquismo pode ser considerado um epicom, epicentro consciencial, ou existe critério para se atingir esse nível? Escuta, epicentro pode ser muita gente. Agora, por exemplo, dentro da parapsicologia, existe há muito tempo que todo poltergeist tem um epicentro consciencial, que quase sempre é uma criança. Esse seria um epiconzinho, se fosse o caso. Então é aquele do assombramento, da casa assombrada, daquela atividade paranormal, o processo do efeito físico, etc. A propósito, eu quero dizer para vocês que eu vi o segundo filme da atividade paranormal. É pior do que o primeiro. Aquilo então não vai... Há muito tempo que eu não vejo eles fazerem alguma coisa nesse sentido tão ruim.
Eu não sei porquê. Como é que eles conseguem vender aquilo, hein? É uma vergonha o negócio, uma vergonha. Então aqui, ó, nessa questão de epicentro, o que interessa mesmo é um epicentro maduro, povo que já entende o assunto. Qualquer coisa você vem aqui e vai conversar com o professor Hernandes Leite, aquele cara que está ali, ó, que é um médico, e ele está fazendo aí um laboratório especial sobre esses assuntos. Ali você pode desenvolver o processo de parapsiquismo mais seriamente. O autoconceito negativo é um dos maiores entraves para a minha evolução pessoal, o que é muito sério, tendo em vista que fui o meu pior inimigo durante anos. Agora sou o meu maior aliado e farei a consciência terapia para potencializar o processo. Quais orientações o professor aconselha para quem fará consciência terapia pela primeira vez? É você abrir o jogo para os consciência terapeutas e ponderar com eles tudo que você ouvir. Esse é o melhor que você faz. Você lá é um evoluciente. Ingressei em novo trabalho em uma empresa e o principal executivo da empresa com quem trabalho diretamente tem iniciado conversas comigo relatando a interação dele e da esposa com Umbanda. E por vezes perguntou a minha opinião em algumas questões ligadas a essa religião. Jamais partiu de mim esses assuntos, mas fui ligado a essa crença de família desde o meu nascimento até os meus 23 anos. Posteriormente, iniciei a reciclagem em 2004, quando ingressei na Conscienciologia. E hoje estou me preparando para a docência no IPC. Percebo que tem algo no ar e tenho pensado na melhor forma de conduzir isso. Como devo proceder com essa pessoa, levando em consideração a paradiplomacia e o esclarecimento a essa consciex, sem interferir na situação profissional? Olha, na verdade aí, o que você tem como a base para falar é o seguinte, que a Umbanda é ainda um processo muito primitivo. Falta muito discernimento em tudo que fazem. Por quê? É uma seita de base das mais primárias que tem. E outra coisa, se você deixou, você tem que explicar para ele por que você deixou. E mostrar o seu exemplo. Isso vai ajudar naquilo que você pode. Agora, tem que falar com ele. Que você respeita o ponto de vista dele, etc. tal, mas está dando a sua opinião. Minha cunhada teve uma gravidez normal e do nada o bebê nasceu de parto normal, mas prematuro de 7 meses. Por que uma consciência nasce prematura na família? Para dar uma lição de amadurecimento aos pais, o que temos de entender com isso? Não, aí é preciso de ver a mãe também. A prematuridade se de ver qual a culpa da mãe, né? Se ela tem responsabilidade nisso, que às vezes é problema dela. Por exemplo, a mulher, ela está aí, chegou nos 7 meses, ela começa a fazer subir a escada depressa, carregar alguma coisa esquisita, um troço qualquer, às vezes o parto vem na hora, e ela às vezes não vai falar nada que foi isso. Então, às vezes, a culpa é da mamãe, tem que examinar isso aí. Cada caso é um caso, tem que examinar com calma. Agora, falar que a prematuridade, primeiro, ver que é um problema da família, isso não, isso aí é outra coisa. Primeiro tem que ver a causa biológica, ginecológica, no caso, obstétrica, do parto. O que mais nós temos aí? Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Como é que nós estamos? Professor, o senhor diria que quem tem curso intermissivo tem mais chance de ser coerente? Como é que é? Quem tem curso o quê? Intermissivo tem mais chance de ser coerente? De ser coerente? Tem mais chance. Tem mais chance porque pelo menos já foi puxada a orelha esquerda e a orelha direita durante o curso intermissivo, para ver se a pessoa endireita se organiza, tem a disciplina. Então, a tendência de melhorar o desempenho é maior, com coesão, coerência. O curso intermissivo não faz coerção, mas ele indica coerência. Então isso ajuda demais. E outra coisa, geralmente ele é desenvolvido num holopensene que a pessoa só pensa com tranquilidade e corretamente, quase sempre.
Ela, se começa a pensar errado, ela não aguenta ficar ali. Se ela aguentou o curso intermissivo, é porque ela começou a pensar direito. Então, o desempenho melhora. Tem lógica? Recente, professor? O curso é recente? Como é que é? O curso intermissivo é recente no processo histórico? Evolutivo é, Evolutivo, porque assim, é só agora que ele está sendo popularizado. É do século passado para cá. Isso começou mais sério, mais ou menos há 60 anos. Agora, eles prepararam muito para fazer isso, andar limpando os ambientes, porque tinha muita dificuldade. Se não houvesse a reurbanização já trabalhando há algum tempo, o curso intermissivo não se implantaria direito, não teria ambiente. Sobre aquela sua fala, ainda há pouco, daquela Equipex na época do Zéfiro, você falou que a especialidade era a comunicação com as consins, tá certo? É. Eu queria saber o seguinte, tinha um objetivo específico ou era para mostrar para elas Não, o objetivo específico é sempre a assistencialidade. Melhorar a cabeça dos outros. Mas no caso de torná-las... Tudo sempre melhorar a cabeça, a intenção, fazer a pessoa acertar mais e errar menos. Esse é que é o objetivo. Esse pensamento dessas pessoas, isso era um trabalho conectado com o evoluciólogo? Ou como é que era isso? Tudo que a gente fazia tinha orientação com o evoluciólogo. Agora, lá pelas tantas, o evoluciólogo te deixa sozinho, né? Para você fazer o trabalho solo. É o show solo. Então a equipe trabalhava desse modo, tudo entrosado, para ver como é que era. Esse é um jeito. E essa... Você tem que ver o seguinte, olha só. Na questão lá do Zé, eu tinha equipe que a gente trabalhava com isso. Agora, quando eu vim para cá, eu falava assim, não, eu tenho algum gabarito, eu poderia resgatar certas coisas, até na baratosfera, por causa da minha projeção. Aí, meu avô dessomou, eu queria encontrar com ele. Então, durante uma temporada, eu tentei, não consegui de modo algum. Está tudo vedado, as portas fechadas. 22 anos depois, eles chegaram e falaram assim, agora é a hora de você trabalhar aquilo que você queria. 22 anos. Então, por aí você vê. Tudo tem sua razão e como é que é difícil tudo isso para fazer um resgate extrafísico. Agora veja, eu consegui fazer o resgate do meu avô. Agora, pelo que eu entendi de tudo que o senhor já falou do trabalho do Zéfiro, né? Esse trabalho, ele extrapola essa questão egocármica ou grupo kármica. Já seria, porque o senhor pensava, enfim... Não, é o grupo karma, né? Grupo karma para polikarma também, não era? Não, porque tudo é polikarma. era uma coisa Quando você está trabalhando com o evoluciólogo, a tendência é caminhar tudo para a polikarmalidade. Né? Mas agora, é dentro do grupo karma. Claro. A base, vamos dizer, o cast, o elenco, é o grupo karma. Não tem por onde fugir. E esse trabalho seria assim, foi o embasamento maior para os cursos intermissivos do século XX? Ou não teve uma conexão direta? Qual trabalho? Dessa Equipex no século XIX. Não, a Equipex foi muito importante no caso da gente, né? Todo mundo que trabalhava lá. Conscienciologia. Isso aí ajuda muito. Entendeu? Professor. Dá muita força, dá mais autossuficiência, força no pulso, no taco. Você fica mais pacificado intimamente com o problema. Entende? Professor, agora, a lembrança, as retrocognições ajudam muito na questão da medicação temporal. O que é isso? Por exemplo, você sabe que você já teve uma certa entorse na perna. Isso fazem 20 anos. Então, se aquilo dá de novo, não, isso aí eu sei como é que faz, eu melhoro. Isso é a medicação no tempo. Você está sabendo que já acumulou experiência daquilo há muito tempo. Então, por exemplo, a retrocognição
ela dá essa medicação no tempo. Então, a hora que eu lembro que a gente fazia assistência daquilo, extrafisicamente, que não era fácil. Se você fazia assistência aqui, pensa bem, eu aqui agora, sabendo disso. Você está entendendo a minha autossuficiência, a confiança que dá isso, perante os amparadores, tudo isso. Por isso que eu falo, estuda isso, vocês têm que estudar para chegar nisso, com calma. Professor, no A. Mudei. Você mudou de lugar, né? Hoje eu estava até olhando aí aquela hora para ver se eu estava aí, né? Por causa do Flávio. Né? Por que os amparadores falaram que agora já é hora de falar dessa Equipex? Eu ainda não sei. Mas agora a minha desconfiança é o seguinte, é que eu comecei a abrir o jogo na opção de coisa. Se a gente não clarear certas coisas, vai ficar uma lacuna no meio. Isso aí vem esclarecer. Observa que vem. Quando você tocou nesse assunto há algum tempo, eles falaram, não toca nisso. Mas agora, recentemente, eles vendo as coisas, pode ser até que seja o processo lá das entrevistas, que desencadeou o problema. Agora, eu vou abrir mais o jogo que eles falaram que pode abrir. Eu já escrevi lá. Eu vou hoje, possivelmente, vem o Everton, que ele chegou ontem de viagem. Chegou. Eu vou pedir para ele tirar uma cópia. Ele já apareceu por aí? Já. Então, eu pedi lá para tirar 6 cópias. Uma eu vou dar para você ler. Desse do Zéfiro, né? Também. Equipexologia, que é o nome. Mas eu queria pedir também esse do tiratema do Zéfiro que o senhor fez. Sei. Se pudesse, ia me ajudar também. Calma. Eu tenho que ver lá, que eu ainda estou ainda elaborando, que eu quero acrescentar umas coisas. Sabe? Tem muita coisa. Mas o Everton, então, já apareceu aí? Porque lá das coisas, lá tem 3 coisas para ele. Uma delas é isso, é tirar 3 cópias dali. Se ele aparecer aí, vocês me falam. Tá certo? Hein? Está. Então ele já vai fazer o arquivo para eu fazer a revisão. Eu ainda não fiz a revisão, porque não tem no meu arquivo aquilo. Aqui, ó, é coisa da Dulce. Não é minha, você está entendendo? Não está lá, agora que vai entrar. Então é ele que tem que colocar pelo pendrive, aquela coisa. Agora, ó, ele então deve fazer as 6 cópias daqui a pouco, você vai ver o que é. Agora, ó, você lê e faça a crítica do processo. Se você não entender, me fala. Está entendendo? Agora, eu vou mostrar para outras pessoas, para o Pedro, etc. Tal, alguma coisa. Nesse caso do seu avô, que estava preso na baratrosfera há 22 anos, que fatores que contribuíam mais para ele estar nessa situação? Fatores intraconscienciais? Eu raciocino hoje, eu penso que foi o seguinte, o passado dele, antes da vida dele, e o passado dele nessa vida, porque ele foi delegado. Na condição de delegado, quando ele morreu, ele sempre falava que ele tinha 3 balas no corpo. Chumbo, bala, pedaço de bala que eles não tiraram. Realmente ele tinha. Ele tinha dedo assim, ó, que era torto. Eu lembro disso porque eu passava o fim de semana com ele. Ele gostava demais de mim, eu gostava dele. Ele cozinhava, tudo era ele. Agora, era uma pessoa assim, segundo meu pai, daquele povo todo que havia ali, era dos menos inteligentes de todo mundo que havia. Isso era o meu pai que analisava, o velho Felipe, como ele chamava. Mas veja, ele não tinha realmente a inteligência grande, mas ele era muito bom com o processo da natureza, com as coisas básicas, muito bom na arte. Ele tocava qualquer instrumento de corda. Ele fez violino por ele, no tapa. E o violino tinha som bom. Ele mesmo fez o instrumento. Você está entendendo como é que é? O homem tinha uma capacidade enorme de realização nas coisas assim, humana, crosta a crosta, terra a terra. Agora, outra coisa, na questão de delegado, aquele negócio todo, eu mesmo ajudei a ele a fazer os contratos de casamento, que era contrato de 5 anos. Então, eu tinha letra boa como menino, então é que fazia os contratos, a tinta.
está entendendo? Em folha de papel ao maço. Tinha que fazer a margem, tudo direitinho, etc. Colocar o lugar das testemunhas, tudo direitinho. Eu fiz um monte desse contrato. Até quando ele me falou, ele já tinha feito 82 contratos desses. Então eu lembro bem que no contrato rezava o seguinte, que a pessoa estava ali, que era um matrimônio de 5 anos, com direito à renovação, em primeiro lugar. Sabe? Era muito interessante. Agora, o problema dele todo é o seguinte, ele ali estava bancando o juiz de paz. Você está entendendo? E o povo seguia, porque aquilo era muito rigoroso. Agora, ele tinha umas coisas assim estranhas. Por exemplo, na porta das coisas lá, que é onde ele trabalhava mais, tinha umas pedras. Ele falava que aquilo tudo era pedra do céu, era meteorito. Tem coisa que possivelmente talvez fosse até meteorito mesmo, pelas coisas, sabe? Do jeito que a gente pensa, quer dizer, eles chamavam pedra do céu. Ele tinha um monte de coisa dessa. Outra coisa, ele gostava demais de determinado tipo de planta. Uma delas era a taioba. E ele gostava de comer a taioba. Agora, a taioba tem uma folha enorme, assim, que você bebia água com aquilo, igual copo. Você põe na água e bebe. Uma outra coisa, na casa dele tinha um olho d'água. Olho d'água 24 horas, enorme, assim, um negócio desse tamanho, assim, ó, saindo água sem parar, o tempo todo, perto do brejo, porque passava um riacho. E tinha o brejo junto. Aquela água era das mais puras que havia, não fazia mal para ninguém, só fazia o bem para todo mundo. E o ano inteiro aquilo, foi ele que tinha descoberto aquilo ali, por isso que ele arranjou o lugar. Então, outra coisa séria, foi ele que ajudou a nossa amiga, que foi uma virgem que morava na fazenda, o cara foi lá e estuprou a moça. E colocou sabuco em todos os orifícios do corpo dela. Sabuco de milho. Aquilo foi porque a dona não dava, tudo indica que foi isso. A Maria Cândida, que era o nome dela, não dava atenção para o homem. A gente da fazenda, tudo doido, aquilo foi acumulando o ódio do cara contra ela. Quando ele conseguiu segurar a moça, matou a moça e colocou. Aquilo foi um escândalo na cidade. E o meu avô ficou muito, ele delegado, se sentiu condoído, contrafeito, a situação era precária com a Maria Cândida. E outra coisa, o cara, ao que tudo indica, porque teve gente da fazenda que viu, que ele chegou e segurou e pegou a Maria Cândida na base do chicote e do laço, em cima de um cavalo, igual bicho, igual uma égua, mesma coisa. Agora, a moça era linda, jovem, cheia de vida, aquilo, então foi um drama, sabe? A hora que viram a mulher do jeito que estava, aí o que fez? Trataram a mulher, tudo aquilo lá, não havia ninguém para estar fazendo maquiagem, essa coisa toda, mas melhoraram tudo que pôde e colocou a Maria Cândida como se fosse uma rainha. E houve um enterro da cidade inteira. O meu avô fez questão de levar a moça para o cemitério, a cidade inteira. A partir daquele dia, a Maria Cândida não deixou mais o meu avô. Então, faltava uma coisa, eu falei assim, Maria Cândida, me dá isso. Daí a pouco o negócio aparecia, porque tinha efeito físico. Agora, tudo indica que ele era ectoplasta, que é coisa da família mesmo, que lá tinha mais gente assim na área nossa. E outra coisa, que a Maria Cândida era muito poderosa, muito forte. Eu, mais tarde, recebi mensagem psicografada da Maria Cândida. A Opala, minha tia, também recebeu mensagem dela. Agora, a coisa mais impressionante do meu avô, para mim, foi quando eu estava no fim de semana lá, porque a minha mãe deixava eu ir no fim de semana para ficar com ele, porque ele morava sozinho. E era do outro lado da cidade. Então eu ia para lá e ficava com ele, assim, sábado para domingo, aquele negócio todo. Cuidava das coisas dele, ajudava naquilo que ele queria, carregava as coisas, entende? Tinha um lugar, por exemplo, tinha um bambuzal enorme, bambual grande, e muita plantação de tudo quanto é jeito que ele fazia perto do rio. A terra lá era muito boa.
Então, numa daquelas noites, na hora que eu vou dormir, eu chego lá e falo assim: ô vovô, boa noite que eu já vou dormir. Você, boa noite. Agora, eu esqueci de trazer meu copo d'água. Maria Cândida, a minha água. Eu então, meio já aquela coisa, de vez em quando eu tinha uns troços daquele, o povo achava até que ele era doido. Agora, o que eu fiz? Fui saindo do quarto dele para ir para o meu quarto, que estava junto ali, do outro lado. Na hora que eu saio, no corredor que vinha da cozinha para cá, tinha um copo desses de latão que o Tio Vital fazia, está entendendo? Aquilo veio batendo no chão assim, taf, 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 taf. Subiu, eu fui acompanhando o negócio, subiu e ficou no criado mudo dele. E estava cheio ainda de água. Aquele negócio tinha uma boca desse tamanho, um tanto da água caiu no lugar que ficou o sinal da água. Agora veja. A criada muda, botou no criado mudo. Eu nunca vi fenômeno desse. Que efeito físico que esse cara não tinha junto com as coisas todas. Agora, eu penso que ali eu mesmo dei energia, porque eu sentia o envolvimento da coisa. E junto com ele gostava demais que eu ficasse com ele aí em fim de semana, entende? Outra coisa, fazia questão de me perguntar: o que você quer comer, que eu vou fazer a comida vendo você, o que você quer. Então ele cuidava do neto de uma maneira absurda. Agora, ele achava que eu era muito bom na catira, entendeu? Catira era o processo de você trocar as coisas. Então você tinha que começar com agulha e acabar com cavalo. Você vai trocando a coisa. A agulha por um par de sapato, o sapato por um par de vestido, o vestido não sei o que é. Daí a pouco você arranja um cavalo inteiro. Você está entendendo como é que é? Associação de ideias. Hoje tem vários nomes para isso, que é o problema da troca, da permuta. Agora, esse era o meu avô. Você está entendendo? Agora, a gente lá tinha gente que às vezes perguntava para ele: ô, seu Felipe, o senhor já matou muita gente? Ele nunca falava nada disso. A gente nunca ficou sabendo se matou gente. Devido ao processo de delegado. Porque lá naquela área era serra pelada, tinha lugar de mineração, o negócio não era fácil. Ser delegado ali, você já pensou. Teve uma época que ele fez um hotel, entende? Recebia todo mundo no hotel, tudo isso. Ele viveu, para você ter uma ideia, 94 anos. Os últimos 10, 15 anos, ele estava com Alzheimer. Ele não lembrava nada. Ele estava com Alzheimer? Ele estava com Alzheimer, morreu com Alzheimer. E você acha que isso teve influência depois nesse período grande? Não, porque ele não tinha muito estudo, né? Tudo era espontâneo. Sim. Não, mas digo assim, ele era do instinto. Tudo era a força da natureza com ele. Sim. Uma outra coisa que é bom te falar, já que você está querendo saber, tinha o negócio do cara que foi explicar para ele como é que ele se defendia do atacante, a hora que tem um assalto. Então, o que é que o cara era especializado. O cara deu para ele um sabuco de milho. Você sabe o que é sabuco de milho? Deu um sabuco de milho para ele na mão, entende? E mostrou para ele. E deu para ele, meu avô, um punhal. E falou com ele: me ataca, me apunhala. Agora, toda vez que o cara ia atacar, tinha o sabuco na ponta. O meu avô jamais conseguiu furar o cara em qualquer lugar. Então aquilo foi a maior lição que ele teve na vida dele. Agora, ele tinha umas coisas esquisitas. Por exemplo, um dos negócios que a gente lembra, que até a gente ria dele, é o seguinte: a minha tia, que era irmã da minha mãe, morava no Rio. Então uma hora chegou e falou assim: ô papai, o senhor precisa de ir ao Rio para conhecer a nossa capital, uma cidade grande, para sair disso. O senhor está sempre aqui no buraco, tem que dar um jeito. Então ele topou e foi numa viagem. Agora, quando ele chegou, todo mundo queria saber, né? O que é que o velho Felipe viu no Rio de Janeiro? Aí a maior coisa dele é o seguinte: não, lá é muito esquisito. Você está na rua, daqui a pouco vem aqueles carros de tudo quanto é jeito. Daqui a pouco faz assim, bom, 3, 4 carros bate. Eu não sei para que é aquilo.
Quer dizer, isso para ele era incrível o processo ele chamava que era as trombadas, né? Lá em Minas Gerais chamava a batida de trombada. Então, ele não sabia por quê, que daí a pouco, no lugar da 3, 4 carros, para quê? Ele não entendia isso. Eu entendi. Você deu um cenário assim do temperamento dele, até as condições que ele faleceu. Hoje ele né? está muito bem. Depois de bem. muitos anos eu sei que ele está bem. Eles me mostraram os negócios. Agora, para mim, ele está se preparando para ressomar. Mas essa situação pós-dessomática dele, de ficar esse tempo todo na barata... Para mim foi problema antigo, sabe, na Europa dele. Tem coisa antiga, antes da delegacia. Por isso que ele tinha esses problemas. Mas numa situação dessa, assim, são fatores mais intraconscienciais que mantêm a pessoa esse tempo todo... Pelo seguinte, no meio dessa turma lá dele, por exemplo, a minha mãe era filha dele, a minha mãe era superdotada. Por que o meu avô era daquele jeito? Agora veja, ele tinha uma filosofia popular, natural, respeitável. Não é qualquer pessoa que tinha e fez aquilo que a vida dele conseguiu fazer. Todo mundo respeitava ele. Em que condições vocês encontraram ele Como é que é? Em que condições vocês encontraram no resgate? Isso aí foi o meu maior abalo. Foi por isso que eu demorei tantos anos para ver. Ele dessomou com 94 anos. 22 anos depois é que eles permitiram que eu fosse ver. A hora que eu encontrei com ele estava do mesmo jeito. Estava como se fosse um Alzheimer, do mesmo jeito. Foi um custo até ele ver quem eu era. Eu mesmo me remocei todo para ficar do jeito que ele era, 22 anos antes, para ele saber quem eu era, um menino lá, que ele conheceu. Vovô, sou eu, seu neto. Entende? Mostrando. Agora, o melhor da história. Quando ele morreu, ele era vaidoso, ele se cortava todo, arrumava tudo, sabe? Acertava tudo assim. Eu fui olhar, o bigode dele estava tudo do mesmo jeito. Do jeito que ele morreu. O jeito dele. Ele tinha o bigode tudo espetado, mais do que o meu, assim, ó, tudo branquinho. Ele tinha do mesmo jeito. Entende? Foi do jeito que ele estava. A última vez que eu vi na Terra, eu vi a hora que eu recolhia lá dentro. Agora, a hora que ele começou a cair em si, já começou a modificar. E depois ele rejuvenesceu. O tal mal depois encaminhou a ele na ocasião que nós tiramos ele de lá. Agora ele estava mesmo tipo baratrosfera, num lugar ruim. A própria situação dele, que ele ficou, que ele faleceu... Você veja, a Maria Cândida fez uma opção de coisa, mas ela não conseguiu tirá-lo do processo da baratrosfera. Nem sempre você ganha todas. E você sabe por que só deixaram você interferir? Depois de 22 ele gostava anos? de mim e eu sei desse povo todo, é o que eu estava acostumado a fazer, essas coisas. Esse tipo de assistência. Pois é, mas qual foi o fator que foi determinante para o senhor ir lá 22 anos depois? Foi o estado dele? Porque ele estava a mesma coisa. Foi o processo passado e a minha, vamos dizer, a minha tendência de fazer assistência. Né? Sim, mas por que só 22 anos depois? Assim? Porque na hora que eles acharam que estava no ponto. Que antes se mexesse não ia adiantar nada. Outra coisa, eu vi os dois caras que estavam cuidando deles. Exu não é nada. Então tinha que esperar o pessoal que estava junto com ele. Alguma coisa, que tudo é o passado, né? Ele estava totalmente refém daquela condição. Não é fácil. Pesquisa os chakras. Com relação a sexo chakra, segundo a projeciologia, a hipossexualidade e a sexualidade reduzem a força da TENEPS. E quanto à hipersexualidade, entendo que esta seja uma disfunção que altere também a qualidade da TENEPS. O que o senhor acha? Sim, tudo é bom ter moderação e comedimento. Em matéria de sexo, isso é importantíssimo. Tudo que passa para mais ou para menos pode prejudicar a pessoa. Todo excesso aí no caso prejudica. Tem que ir com calma. Mudamos para um apartamento onde começou a acontecer vários fenômenos físicos. Trabalhei energias e senti a existência de consciência. Percebi que as últimas pessoas que moraram ali alimentavam aquelas consciências. Conforme ia ficando claro o ambiente extrafísico, mais ataques extrafísicos ou ataques físicos
aconteciam, principalmente aos filhos adolescentes. Nessa madrugada acordei em estado de possessão. Quando percebi, tomei o controle do meu corpo. Era um padrão de consciência energívora e agressiva. Qual a atitude mais coerente que devemos tomar, levando em consideração os adolescentes? Olha, o processo é você exteriorizar a energia junto com o seu marido. Limpa esse ambiente aí, não entra na onda disso não, isso é bobagem. Se o povo ficar impressionado, se você der valor para isso, eles tomam conta, eles montam. Tem que dar um contra. Agora, energia, exterioriza energia firme. E você é capaz disso. Até o seu marido hoje já entende essas coisas, eu também supero isso. Estou com 21 anos e venho da Umbanda. Até após certa relutância, resolvi fazer o CIP em São José dos Campos. Então fui até São Paulo, passei o dia no IPC e já fiz a inscrição. Nessa mesma noite, eu tive um sonho no qual havia um senhor de barba branca que me auxiliava em processos com água. No entanto, hoje assistindo a tertúlia, descobri que o senhor do sonho era idêntico ao senhor. Como posso comprovar se foi sonho ou projeção? Olha, existe uma consciência que se parece comigo e ela está em alto funcionamento ultimamente. Essa semana mesmo teve uma pessoa que viu comigo. De modo que pode ser que seja ele, isso aí é assistência. Olha bem como é que é. São José dos Campos, muita gente já estudou lá. O Wagner Alegrete estudou lá, da perto, pelo menos da para aquele lado. E eu também já trabalhei em umas coisas em São José dos Campos. O que o senhor acha sobre as hipóteses e a personalidade de Matias de Stefano? Não, eu não conheço, não sei. Estou por fora, não tenho competência para dar opinião. Descobri que a casa que estamos morando há pouco mais de 2 meses, os inquilinos antigos eram da Umbanda e algumas vezes realizavam rituais nessa casa. Esse é o terceiro que está falando em Umbanda hoje. Hoje é dia, mas hoje é terça-feira, não é dia de despacho, não. Eu e meu esposo já exteriorizamos bastante energia para todos os cômodos, porta e janela. Isso pode estar influenciando em nossas vidas. Sempre é bom exteriorizar a energia. Do jeito que eu falei para nossa amiga, faça a mesma coisa na sua casa. Exterioriza a energia e limpa o ambiente. E pensa bem de todo mundo. Estou me focando mais em autodomínio energético, porém ainda é difícil para mim não sofrer assédio. Consigo perceber o assédio sem me alterar, porém, em dado momento, minha defesa baixa e a intrusão pensênica e energética. Devo ser assistencial e doar energia para essa consciência de forma a auxiliá-la ou realizo a blindagem da alcova? A ideia não é com o tempo ser mais assediado, porém mantendo a lucidez? Sim. Você deve fazer as duas coisas. Você deve melhorar, fazer a blindagem da alcova e ajudar a consciência naquilo que você puder. De umas semanas para cá, tenho observado que ao exteriorizar a energia, ela tem saído de forma helicoidal. Em alguns momentos ela circula apenas no meu entorno. Em outro ela amplia e circula nos limites do ambiente que estou e no entorno das pessoas que estão no ambiente. O fluxo tem sentido anti-horário e às vezes acelera de tal forma que meu corpo vibra intensamente. Observe que acima de minha cabeça forma um cano, por onde toda energia movimentada entra e sobe por ele, indo não sei para onde, sobe por ele. O senhor poderia comentar o fato? Sim. O que é importante entender? Não, o importante aí é que você está desenvolvendo as energias. Essas coisas têm sim. De vez em quando, pode acontecer até em matéria de efeito físico, como se fosse uma coluna de luz, assim, como se fosse um poste de luz. Isso tudo pode ocorrer aí no caso. Isso é porque estão desenvolvendo os seus processos de energia. Agora, isso mostra que possivelmente você é médium ectoplasta. Na última quinta-feira, 20 de outubro, estava no CAEC pela manhã. Participei da dinâmica parapsíquica aplicada à PROEX. No fim da mesma, foi pedido que fizesse uma exteriorização de energias para o planeta Terra. Só que, comigo, senti uma inspiração de exteriorizar para o senhor e assim fiz. O senhor sentiu as energias? Poderia falar sobre o assunto, se possível? Olha, aí preciso saber o horário, como é que foi, né? Eu vivo sentindo energia de todo jeito. Agora, preciso saber a sua, como é que foi, hein? Quinta-feira de manhã? Quinta-feira?
que é que eu estava fazendo. Quinta-feira eu estava trabalhando. Não, eu estava trabalhando e estava com muita energia no serviço. Aí deve ter embolado junto com as nossas lá dos amparadores. Pode ser. De qualquer maneira, os meus agradecimentos. Sabe que isso aí é um recebimento grátis, que a gente não está pagando nada, é o máximo. Muitas graças. Qual é a relação dos fenômenos poltergeist em uma família e a existência de uma criança nessa mesma família? A criança é o epicom. Geralmente ela tem uma predisposição ectoplasta, então as consciências de assombração, de assombramento, a de poltergeist, assediadoras, elas pegam a energia da criança e aplicam para fazer os fenômenos. E isso é muito comum. Pelo menos dentro dos fenômenos, são os mais frequentes que tem. Geralmente é um epicentro infantil ou na adolescência. Quase sempre é uma criança teenagers. Por exemplo, a existência de uma criança nessa família. Qual a idade da criança? Precisa de ver. Tive recentemente uma projeção com rememoração parcial em um local extrafísico que penso ser a Comunex Interlúdio. Gostaria de saber se há alguma característica específica dessa Comunex que possa confirmar essa minha suposição. Sim, a primeira coisa é o seguinte, lá já tem muitas, vamos dizer, coisas já feitas, o ambiente feito de assistência. E o ambiente é totalmente, completamente harmonizado. Se você sentir o ambiente assim, já é alguma coisa. Agora, tem lugares coloridos, ajardinados, que parece coisa da terra. E lugares assim, muito aprazíveis, confortáveis, de muito receptivo. Pensa nisso, que parece. Pode ser por aí. O que mais está faltando ainda? O que está mal parado dentro da situação? Como é que nós estamos? Está vendo? Todo mundo já tem um alto desempenho coeso, não está precisando de mais nada. Você entende? Já é alguma coisa, né? Muito sério. Dentro do problema. Eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 7 vocábulos sesquipedais. Ele tem 12 algarismos ou números. Ele tem 6 locais de revisão ortográfica, no caso. Coisa toda banais, coisinha à toa. Ele tem também 3 siglas que são usadas aqui. E ele tem, de todo aqui que se falou, tem apenas um objeto físico que foi colocado. Isso segundo as pesquisas do João Paulo, que atualmente é o especialista do assunto. Dos processos de revisão, o mais sério é que está leitor ou leitor. Falta A na leitora, lá no questionamento. Questionologia. Agora, quais são as palavras sesquipedais? Autocoerenciologia, autoconsciencialidade, conscienciometrologia, interassistencialidade, autoconscienciometrologia, parapercussienciologia e autodiscernimentologia. São 7 ao todo. Agora, eu não sei aqui se vocês leram, a exemplologia tem o alto desempenho coeso inversivo, que é a ação ou efeito pessoal com coesão, coerência, integração cosmoética e evolutiva do jovem inversor rapaz ou moça. E tem o outro, o alto desempenho coeso reciclante. A ação ou efeito pessoal com coesão, coerência, integração cosmoética e evolução da pessoa madura, reciclante existencial. Quer dizer, um é inversor, o outro é o reciclante. Isso então foi levado para a neologia, que tem alto desempenho coeso inversivo e alto desempenho coeso reciclante, que são os neologismos técnicos da alta desempenhologia. Uma outra coisa é estrangeirismologia. Rhetorical Power of Cohesion. O balanço da performance mental somática.
a coniúncio intelectiva, a apex mentis, o mental somarium, a strength of purpose, o strong profile. Quer dizer, o alto desempenho melhora e coloca a pessoa com um perfil mais forte. A respeito aqui dos dados, né, que o senhor tira todos os dias. Fazendo uma análise assim, a gente começa a ver, principalmente nos neoverbetólogos, né, a gente vê, neoverbetógrafos, né, a gente vê um perfil das pessoas de acordo com o assunto e com a análise que a gente faz. Agora, por exemplo, o que o senhor tira quando faz a análise dos objetos que estão no verbete? O que a gente tira da... Não, isso aí é só para ver a relação do assunto com o processo material, o concreto. Então, por exemplo, esse aqui, o alto desempenho coeso, eu praticamente não usei nada, entende? Físico. Então, isso aí é que eu preciso de ver. Por exemplo, se amanhã eu for mexer num assunto desse, eu posso aumentar aqui os objetos, porque só um que eu usei foi cérebro, mais nada. Agora, existem umas coisas importantes. Eu tenho isso tudo marcado em dezenas de verbetes. Então, por exemplo, eu quero estudar um negócio sobre acesso pedais. Eu pego 50 papéis desse aqui, que eu tenho tudo, eu tenho uns montes disso. Então eu pego, vou olhar um por um, isso me dá um monte de solução na hora que eu preciso. Eu quero ver, por exemplo, o processo de acesso pedais do mental soma. Aqui tem tudo. Entendeu aí? Tudo você pode tirar vantagem disso. Agora, o mais sério de tudo isso é fazer essa listagem aí que eu estou pedindo para você fazer. Porque essa aí exige que você vá diretamente no megafoco do assunto. E não pode sair, porque você tem que usar as palavras que estão no texto. Mas agora não adianta forçar a barra. Se você força, vê logo que está fora do esquadro. Não adianta. Observa, faz aí. Você já fez a relação para você ver como é que é? Agora tem que começar a aprender a ver isso. Para você não errar mais. Tem que saber. Agora, com isso, você vai ter uma capacidade de abordagem analítica muito maior do que tinha antes. Isso vai ampliar tudo. Porque você vai aonde dói, você vai no megafoco. É o busilis, aquilo que eu chamo o nó gordo da história, o olho do furacão. O que o povo chama aí na ciência, que eles gostam, que é o fator seminal. Aquilo que é o essencial, o cerne, entende? O processo do núcleo da ideia. Nós precisamos saber disso em qualquer situação. Uma pessoa chega aqui e vê isso tudo, ela fica sem saber, se ela não está habituada. Tem que acostumar a fazer a abordagem. Isso não é fácil. Entendeu? Se você pedir para uma pessoa, ela vai ler e fala assim, mas eu não sei. Ela entra nisso, é um labirinto ideativo para ela. Ela não tem uma noção exata do rumo que deve seguir. Entende? Você olha bem aí o seu processo, por exemplo, de fazer revisão. Só para olhar esses dados, como é que você já tem muito mais noção. E você não está errando mais, você já está achando tudo direitinho. Tem coisas aqui que são fáceis de ver, por exemplo, números, esses algarismos, acesso pedais, isso é fácil. Mas agora, por exemplo, na hora que já entra alguma coisa assim, tipo objeto, processo da revisão, mesmo que seja de forma, igual esse aqui que é ponto e vírgula, já é mais difícil. Agora, eu acho que você já melhorou muito desde que você começou para cá. Agora precisa de entrar justamente nessa parte. Com isso você vai longe. Agora, outra coisa, João, você precisava disso, você sabe, né? Devido ao seu problema comocional. Emocional, psicossoma. O homem era da... O que é que você fazia antes? Explica aí. Você sabe, né? Então você precisa disso. Quer dizer, você vivia nas nuvens. Agora nós demos um jeito de você descer. Está começando a descer, aterrissando na terra, no continente, com calma. Entende? Colocando os 2 pés em cima da rocha.
Agora, com ele agora está começando a entrar no mental soma no cosmos. O processo aqui é o mental soma no cosmos. Você está entendendo o entrosamento disso, como é que tinha razão, né? A hora que ele mostrou vontade de melhorar, eu falei assim, não, eu te dou um banho de loja, vamos ver o que nós fazemos na história. Eu já sabia que ele era bom, já conhecia certas coisas dele. Não estou julgando assim no vazio, a situação foi bem bolada, bem pensada. Eu não faço investimento em ações furadas, sabe como é que é? Só faço naquelas blue chips de alto nível. Amanhã é Neo Solução. Vamos ver se tem soluções novas para vocês amanhã. Essa aqui é a ideia. Agora, depois disso, só faltam 5 para terminar a minha série. Aí entra tudo. Por isso que essa noite eu devo fazer a revisão, entrego amanhã, ele já dá um jeito. Nós estamos na beirinha, né? Está nos dias. Esse livro aqui é lá para a terceira bibliografia, mas eu vou te pedir para você mostrar para a Rosemary, para ela pedir, a Rose lá, para ela pedir o livro para ser vendido aí, porque eu desejaria dar esse livro para algumas pessoas que chegam aqui. Agora, ó, dá uma olhadela no livro. O livro realmente é o melhor livro que já fizeram a meu respeito. Gente, então, muitas graças. Até amanhã para a Neo Solução e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 54 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 33 votos presenciais e 13 votos online. Os recados de hoje são da Neida sobre programação do curso do Marcelo da Luz, a Ami sobre o tenepsograma, o João Paulo sobre fundamentos da conscienciometria e a Maria Isabel sobre heterocrítica de obra útil. E com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós convidamos a você, tertuliano e teletertuliano, que é empresário, quiser se tornar um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, patrocinar a transmissão diária das tertúlias via internet para todo mundo, que você possa fazer a associação, a adesão ao programa Amigo da Enciclopédia e tornar-se um mantenedor. Como que faz isso? Basta ligar na recepção do CAEC 45 35 25 26 52 e informar que você tem interesse, que nós entraremos em contato. Ou no site www.enciclopediaconscienciologia.org. Aí fale conosco, mande o seu recado, seus dados, que eu entro em contato e a gente pode tratar de você se tornar um patrocinador, como empresário, um PJ, né, da Enciclopédia da Conscienciologia e da transmissão diária das tertúlias. Obrigado. Boa tarde a todos. O recado de hoje vai para Porto Alegre, avisando que o professor Marcel da Luz estará presente na Feira do Livro no próximo final de semana. Então, a programação será: dia 29, sábado, das 15 às 16 horas, haverá uma palestra gratuita na Sala Oeste do Santander Cultural, na rua 7 de setembro, 1028. E após, às 16 horas, ele estará na sessão de autógrafos do livro Onde a Religião Termina. O local será no pavilhão de autógrafos da Feira do Livro. E dia 30, domingo, haverá o curso de Conscienciologia, das 9 às 12, das 13 às 16 horas, no Centro Educacional de Autopesquisa do IPC de Porto Alegre, a rua São Manuel, 189, no bairro Rio Branco. Para maiores informações, telefone 51 3224 0707. Participem, estão todos convidados. Boa tarde, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o curso Tenepsograma. Esse é um curso desenvolvido pelo professor Epicom Mário Oliveira
e ele propõe 100 perguntas sobre a TENEPS, que nós estaríamos analisando, refletindo sobre elas. Além disso, tem 2 campos bioenergéticos em que a gente experimenta a TENEPS durante o curso. Então, ele é um curso que se destina para quem já é tenepsista e quer dar um upgrade na sua TENEPS, e para aqueles que não são tenepsistas, mas têm a intenção de se aprofundar, de conhecer melhor para começar a prática da TENEPS. Então, esse curso se disponibiliza, é feito, esse é o perfil do curso também. E ele vai ser oferecido agora nos dias 5 e 6 de novembro em Curitiba. É uma parceria da CIP com o IPC. E o telefone do IPC em Curitiba é 41 32 33 57 36. E no mês de dezembro, nos dias 23 e 24, esse curso será oferecido em Foz do Iguaçu. É um dos cursos do final de ano. Então, para vocês, aqui em Foz do Iguaçu, as inscrições são feitas com o CAEC. Aí já é uma parceria da CIP com o CAEC. Então, vocês verifiquem para vocês, primeiro, se há interesse no curso, e depois qual o local que seria mais interessante estar fazendo. Ok? Obrigada e até lá. Boa tarde. A Consus, em novembro, inicia mais uma turma do Fundamentos da Conscienciometria, que é um curso com 25 aulas, tem duração de 6 meses, é uma aula por semana, e esse curso vai ser aos domingos, na parte da tarde, às 3 horas. O início é no dia 6 de novembro. Então, Fundamentos, ele é um curso onde a pessoa faz alguns testes e faz a sua autoanálise para ela começar a entender melhor a conscienciometria, a medição, a automedição da consciência e depois responder o conscienciograma na etapa seguinte. O curso tem 25 aulas e várias dessas aulas são aulas teste, onde a pessoa aplica teste e depois faz uma autoanálise do que ela aplicou e do que ela respondeu naquele teste. Então, são 6 meses, são vários professores especializados nas aulas, nas determinadas aulas, e o curso tem início no dia 6, às 3 da tarde. É um domingo, então durante 6 meses, aos domingos, esse curso acontece. As inscrições são no CAEC ou qualquer informação no site da Consus ou com qualquer voluntário da Consus. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Para termos um alto desempenho coeso, é fundamental pararmos para refletir sobre como está a nossa performance no voluntariado da Conscienciologia. Neste sentido, o evento Heterocríticas da Obra Útil, com a obra O Quinto Poder, criará a ambiência propícia a essa reflexão. Um ambiente onde a soma das teáticas do voluntariado exemplarista, tanto da SOCIM quanto nosso da Conscienciologia, formará um campo mental somático, catalisador de verpons sobre qualidade no voluntariado. Nós temos quantidade de capital intelectual voluntariado aqui, significativo. Agora é a hora e a vez de qualificarmos o nosso voluntariado. E para isso convidamos você, voluntário da Conscienciologia, que tem disponibilidade, que tem vontade para investir tempo, energia e dinheiro no dia 5 e 6 de novembro, sábado e domingo, para estar no discernimento, participando deste debate, compondo este campo para a gente aprimorar o nosso voluntariado. As inscrições são no CAEC e o livro está sendo vendido na Epígrafe Editora. Obrigado. Lembrando a todos que amanhã será a Neosolução, a especialidade é Problematicologia, e aguardamos a todos até amanhã.